O texto de hoje está em Isaías, capítulo 45 e versículo 7. Aliás, se você quiser depois ler na sua Bíblia o capítulo todo, 45, 44, fala muito de Deus, fala muito do que Deus é, e é o próprio Deus falando dele mesmo. Como no versículo 5 ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 6, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. O primeiro mandamento, ele diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos ali das tábuas da lei. Não terás outros deuses diante de mim. Isso porque não existe outro Deus. Só existe um Deus, tanto que esse Deus não tem um nome. Moisés perguntou: escuta, quem eu falo que está me enviando lá para o povo? E Deus responde para ele: diga que o eu sou te enviou. Eu sou não é nome, e Deus não precisa de nome. Nós precisamos de nome porque somos vários, somos muitos homens, mulheres. Então, eu preciso chamar Abílio para que eu seja reconhecido no meio em que eu vivo, o outro João, Pedro, etc. Mas Deus não tem essa necessidade, Ele é único. Não tem outro Deus diante dele. Nós, os homens, é que colocamos algumas coisas, muitas vezes, na frente de Deus, nas nossas vidas, e isso se chama idolatria. Tudo que eu coloco na frente de Deus é idolatria. Deus odeia a idolatria. Mas aqui no versículo 7 do capítulo 45, Deus mostra bem que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele fez todas as coisas, Ele criou pela palavra todas as coisas, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas Ele diz aqui algo tremendo. E diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Presta atenção, eu formo a luz e crio as trevas. Tem muita gente que acha que as trevas é do demônio, e está certo que o demônio, o diabo, o inimigo, ele quer que nós vivamos em trevas. Mas Deus é que criou as trevas, Deus é que formou a luz. E ele segue dizendo: faço a paz e crio o mal. Faz a paz e cria o mal. Mal com L significa o maligno, o inimigo. Ele que fez. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, porque Ele é o Deus Criador. E tudo foi criado, meu querido que está me ouvindo, por causa do homem. Porque o plano de Deus é o homem. O plano de Deus é o homem feito à sua imagem e semelhança, se tornar filho dele para fazer parte da sua família. Mas esse filho tem que ser semelhante, ter a semelhança do caráter de Jesus. Alguém que ame a Deus, alguém que ame o próximo, alguém que queira obedecer a Deus. Deus não é maluco para pegar um bando de desobedientes e colocar na sua casa para viver eternamente com Ele. Não. Ele fez todas as coisas, inclusive o mal, inclusive as trevas, para que todas as coisas cooperem, para que você e eu sejamos formados filhos de Deus, para que você e eu sejamos feitos filhos de Deus, para que você e eu nos tornemos semelhantes a Cristo Jesus, e possamos assim agradar o nosso Pai e ouvir dele: vocês são os meus filhos amados, no qual eu tenho muito prazer. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.